Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um encontro nesse nosso curso de Direito Processual Penal e hoje nós vamos encerrar o tema investigação criminal e dar início ao tema ação penal. Nós já vimos uma série de questões acerca da investigação criminal nos últimos 2 encontros, já foram 8 blocos trazendo a investigação criminal de forma bastante pormenorizada. E agora, como eu dizia, a gente vai dar continuidade para a gente encerrar a investigação criminal. O nosso tópico, o tópico que está faltando é exatamente esse, o tópico encerramento. Então, já vimos nos decorrer dos últimos 8 blocos toda a matéria de forma bastante aprofundada e agora a gente vai encerrar com um tópico que se chama efetivamente encerramento do inquérito policial. O que é que acontece quando do encerramento? Meus amigos, quando do encerramento, e aí é importante a gente lembrar o seguinte, o inquérito será encerrado não necessariamente tendo o delegado de polícia colhido ali elementos de materialidade e autoria. Perceba que pode haver o encerramento do inquérito sem que tenha sido possível obter tais elementos. Então, passou ali o prazo de conclusão, o delegado decidiu por concluir, não tinha mais diligências a realizar, tentou realizar ali diligências, foi ouvindo pessoas, foi determinando realização de perícia, reprodução simulada dos fatos, e não chegou ali a colher elementos de materialidade e autoria. Ou às vezes até se constata que realmente não existem os tais elementos de materialidade e autoria. Veja que são 2 perspectivas diferentes, né? Em uma em que ele não consegue obter os elementos e outra em que ele já tem a prova de que tais elementos não existem, né? Mas o fato é que quer o delegado chegue à conclusão de que existem ou não elementos de materialidade e autoria, uma hora o inquérito precisa se encerrar. Então, a partir daí, qualquer que seja a conclusão do delegado, o delegado irá redigir o relatório de conclusão do inquérito policial, o relatório final do inquérito policial. Esse relatório é uma síntese daquilo que foi produzido no decorrer das diligências investigatórias. Ponte de Miranda, quando falava do relatório da sentença, né, que é a primeira parte ali da sentença, a gente vai chegar lá na análise minuciosa do tema sentença, e Ponte de Miranda dizia que o relatório é a história útil do processo. Porque no relatório da sentença o juiz fazia uma síntese, fazia um resumo, um relato sucinto daquilo que tinha ocorrido no decorrer do processo. Mutatis mutandis, a gente pode utilizar a mesma expressão para dizer que o relatório do inquérito é a história útil do inquérito policial, é a história útil da investigação criminal. Então o delegado de polícia irá redigir um relatório fazendo uma síntese daquilo que de importante ocorreu no decorrer das investigações. Então o delegado dirá, olha, ouvimos as testemunhas fulano, beltrano e cicrano, ouvimos o investigado, ouvimos a testemunha, realizamos a cariação porque havia depoimentos divergentes, enfim, né, ouvimos a vítima, né, os ofendidos eventualmente existentes, fizemos a reprodução simulada dos fatos, determinando a realização do exame pericial, no laudo pericial o perito constata X e Y, enfim, ele vai fazendo uma síntese daquilo que de importante ocorreu no decorrer da investigação. E ao concluir, ele emite juízo de valor? A priori não deveria, porque a ideia de um relatório, como o próprio nome indica, é apenas para o relato dos fatos, e não para a emissão de juízo de valor. O delegado não deveria se posicionar, opinar, dizer que estão ou não estão presentes ali a demonstração de materialidade e autoria. Isso não incumbiria ao delegado por ocasião do inquérito, do relatório do inquérito policial. Todavia, é muito importante que a gente lembre que, se o delegado assim fizer, o que é muito comum na prática, não haverá qualquer nulidade. É muito comum que o delegado conclua trazendo ali o seu opinativo. Afinal de contas, estamos falando de profissionais do direito, com formação, ingressaram em um cargo bastante disputado depois de um concurso bastante rigoroso. Ou seja, estamos falando de pessoas que têm conhecimento técnico, bastante conhecimento e, evidentemente, têm aptidão, capacidade para se posicionar juridicamente. Quando eu digo que não deveria, obviamente não é por eventual ausência de capacidade técnica. Muito
pelo contrário, o delegado, capacidade técnica ele tem e muito e cada vez mais, porque esses concursos estão cada vez mais disputados, né? Os candidatos estão cada vez mais bem preparados. Quando eu digo que não deveria emitir juízo de valor, não tem absolutamente nada a ver com isso. É apenas pela estrutura daquilo que é essa peça. Como eu dizia, é um relatório, é para o relato dos fatos e não para emissão de juízo de valor. Então, tecnicamente é isso. Contudo, como eu dizia, é muito comum na prática que os delegados concluam dando seu opinativo e dizendo, por exemplo, ante o exposto está provada a materialidade e a autoria por parte do investigado fulano, ou que não está presente, ou até às vezes vai se imiscuir em alguma valoração um pouco mais específica, como por exemplo a existência ou não de uma excludente de licitude, de uma causa de extinção de punibilidade, de uma excludente de culpabilidade. É muito comum que os delegados assim o façam. Eu repito, sendo um relatório, a rigor não seria o caso. Seria o caso apenas de relatar aquilo que de importante foi colhido no decorrer da investigação. Todavia, é muito comum que assim se faça, que o delegado traga o seu opinativo, e aí eu reitero, isso não gera nulidade, isso é uma mera irregularidade, significando dizer, portanto, que não irá invalidar ali o relatório do inquérito policial, muito menos invalidar todo o inquérito policial. Tá? Bom, então vamos lá. Aí, meus amigos, vejam bem, o delegado conclui então o inquérito, redige o relatório final, e aí o que é que faz agora então o delegado? O delegado conclui e ele encaminha para quem? Cuidado aqui, sobretudo para aqueles que atuam na prática, né? Ou já atuaram ou atuam como advogado criminalista, ou como servidor de alguma das carreiras, ou já estagiou na área criminal, enfim, se tem algum contato com a matéria criminal na prática, cuidado com isto. Porque é muito comum, claro que isso vai depender de qual região do país que você está atuando, mas a depender da região do país, é muito comum que o delegado ele conclua o inquérito e encaminhe diretamente para o Ministério Público, já que a larga maioria dos casos é de crime de ação penal pública. É muito comum que assim se faça. Inclusive no âmbito da Justiça Federal, nós temos uma resolução do CJF, o Conselho da Justiça Federal, permitindo ao juiz autorizar o trâmite direto do inquérito entre delegado federal e Ministério Público Federal. Obviamente, salvo naquelas hipóteses em que existe a necessidade da intervenção jurisdicional por conta da necessidade da adoção de uma cláusula de reserva jurisdicional, né? Ou seja, a adoção de alguma medida acobertada por uma cláusula de reserva jurisdicional. Mas fora a necessidade de uma medida como essa, é muito comum que se permita esse trâmite direto, de modo que nós teremos ali, o delegado conclui e manda para o MP. Então isso é muito comum no âmbito da Justiça Federal e nas justiças estaduais, eu repito, a depender de qual estado eventualmente você atue, isso também será comum. Todavia, para o seu concurso não é assim. Para o seu concurso você vai, volte comigo aqui para a tela, você vai pelo CPP e o CPP vai nos dizer que ao concluir o inquérito policial, o delegado deverá encaminhar este inquérito para o juiz. É assim que você vai se posicionar na sua prova, é assim que está no CPP. Inclusive é importante que se diga que havia uma lei estadual no Rio de Janeiro que falava nesse trâmite direto de delegado e MP, né? E o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa lei, mas foi inconstitucionalidade formal, não é porque materialmente havia incompatibilidade com a Constituição, não. Havia, no entender do Supremo, inconstitucionalidade formal, porque, no entender do Supremo, a lei estava tratando de processo penal, e como nós sabemos, tratar de processo penal é competência legislativa da União, conforme nós sabemos. Mas eu reitero, mesmo sem que exista leis estaduais nesse sentido, é muito comum que existam atos infralegais nas áreas estaduais permitindo esse trâmite direto entre delegado e MP. E como eu disse, isso é comum na prática, mas não vai valer para a sua prova. Para a sua prova, volte comigo para a tela mais uma vez, o que vale é o que está no CPP, então para a sua prova é isso aí. O delegado conclui e encaminha os autos do inquérito policial para o juiz. Veja que, ao encaminhar para o juiz, aí o que é que o juiz faz? Meus amigos, a resposta a esta pergunta dependerá de sabermos se trata de crime de ação penal de iniciativa pública ou privada. Porque veja, volte comigo aqui para a tela. Quando o juiz recebe os autos do inquérito policial,
Em se tratando de um crime de ação penal de iniciativa pública, como é a larga maioria dos casos, aí o juiz encaminha os autos do inquérito ao Ministério Público, indubitavelmente. Mas, se for um crime de ação penal de iniciativa privada, não vamos imaginar que o juiz encaminha os autos do inquérito para o ofendido. Isso não acontece. A gente sabe que o ofendido é o titular da ação penal de iniciativa privada. Mas, quando o juiz recebe um inquérito policial que é de ação penal de iniciativa privada, volte comigo para a tela, o que faz o juiz é deixar os autos do inquérito aguardando em cartório, né? Ou seja, aguardando lá na Secretaria da Vara. Aguardar em cartório é isso, o cartório aqui é a Secretaria da Vara. Então o juiz deixa aguardando em cartório ali a manifestação do ofendido, que poderá vir ou não. Então, sendo o crime de ação penal pública, o juiz determina o encaminhamento para o Ministério Público. Sendo crime de ação penal de iniciativa privada, os autos do inquérito permanecem em cartório, aguardando a manifestação do ofendido. Aguardando indefinidamente? Evidentemente, não. Por quê? Porque nós sabemos, é bom que se reitere isso, mas eu direi isso mais detalhadamente quando chegarmos no nosso próximo assunto, que é o tema ação penal, existe um prazo decadencial para o ofendido oferecer a queixa-crime. Então os autos do inquérito vão permanecer aguardando na Secretaria da Vara a manifestação do ofendido. Se ocorrer ali o advento do prazo decadencial, né, se transcorreu em habeas o prazo decadencial, então evidentemente será determinado ali o arquivamento daquele feito, tá? Bom, mas vamos lá. Então, quando é crime de ação penal privada, então são duas situações. Ou o ofendido oferece a queixa-crime ou ele não oferece a queixa-crime. Se ele oferecer a queixa-crime, né, lembra que queixa-crime é a petição inicial da ação penal de iniciativa privada, então se ele, ofendido, ofereceu a queixa-crime, aí já vai para ação, já é exercício do direito de ação penal privada, e aí já será o nosso próximo tema. Nosso próximo tema é o tema ação penal. E se ele não oferece a queixa-crime, ele pode não oferecer a queixa-crime por algumas razões. Pode ser que ele deixe transcorrer o prazo decadencial, que seria uma renúncia tácita ao direito de queixa-crime, ou pode ser, por exemplo, que ele peticione dizendo ali que renuncia ao direito de queixa-crime, e aí a gente teria uma renúncia expressa, tá? Mas enfim, então volte comigo aqui para a tela. O que nós dizíamos então, meus amigos, é que exatamente aqui nessa situação nós estamos diante de uma hipótese na qual, meus amigos, nós temos para a ação penal de iniciativa privada, nós temos então essas opções. Agora, para a ação penal de iniciativa pública, quando os autos do inquérito chegam para o Ministério Público, o que é que cabe ao membro do Ministério Público fazer? Então, para quem estiver estudando para o Ministério Público, né? Para você que está estudando para o Ministério Público, seja o estadual, seja o federal, eu sei que aqui nos assistindo o foco é carreira jurídica, então eu sei que tem gente interessada na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nas carreiras policiais, né, que demandam um direito penal e um processo penal mais aprofundado, como a gente procura trazer aqui, né, mais detalhado e com os devidos aprofundamentos. Então imaginem, para você que pretende fazer concurso para o Ministério Público, passou no concurso, está lá, tomou posse, está lá, primeira semana na promotoria. Então, chega na primeira semana e já vem uma carga de processos lá do judiciário. Então, o juiz lá da comarca, né, vamos imaginar, você começou ali na comarca de primeira entrância, e o juiz, ou na Justiça Federal, para quem quer ir para o Ministério Público Federal, né, na Procuradoria da República, está lá na subseção judiciária, lá no interior, ou pode ser na capital também, a depender do tribunal, pode ter vaga na capital, alguns tribunais têm vaga na capital. Mas vamos imaginar que chegue então lá para você do Ministério Público, ou na Promotoria de Justiça, ou na Procuradoria da República, uma carga oriunda do Poder Judiciário, e lá, oriundo do Poder Judiciário, então vem um inquérito relatado da polícia, seja da Polícia Civil ou da Polícia Federal, a depender da atuação que você pretenda. O que é que você vai fazer? Bom, você vai analisar o inquérito policial, porque o seu objetivo é, sobretudo, saber se existem elementos para o oferecimento da denúncia.
Denúncia a gente já sabe que é a petição inicial da ação penal pública, então é saber se tem ou não elementos para iniciar um processo criminal. E nós já sabemos, porque já dissemos aqui nesse curso, que para que haja o oferecimento da denúncia é necessário que esteja presente aquele binômio que nós chamamos de justa causa, que é, como nós sabemos, aquele suporte probatório mínimo que embasa a acusação. E essa justa causa é constituída então desse binômio que é a prova da materialidade e mais os indícios de autoria ou participação. Então, prova da materialidade, lembrando que materialidade é a existência da infração penal, então é prova da materialidade, ou seja, a prova da existência da infração penal, e mais indícios de autoria ou participação. Se houver, ou seja, para autoria ou participação, lembra que basta que existam indícios, ou seja, uma prova semiplena. Né? Para condenar é que precisa de uma prova plena de materialidade de autoria. Para começar o processo criminal, é necessário que tenha prova da materialidade, prova da existência da infração, mas bastam indícios de autoria ou participação, ou seja, a prova semiplena. Aí você, amanhã no MP, você analisa ali, né, compulsa ali os autos do inquérito, os autos da investigação criminal, e você constata que tem, em sua opinião, com aqueles elementos de informação que foram colhidos ali durante o inquérito, você constata que tem prova da materialidade e indícios de autoria. Você analisa os depoimentos da vítima, vê o laudo do perito, vê o depoimento das testemunhas, vê o interrogatório do réu, você analisa tudo aquilo e você constata, você conclui, você no MP, valendo-se de sua independência funcional, valendo-se da sua independência ali no momento da interpretação dos fatos e do direito, você conclui que existe sim elementos de materialidade, prova da materialidade, indícios de autoria. O que é que você faz? Aí você então irá oferecer a denúncia. Então, primeira alternativa que se abre ao Ministério Público é o oferecimento da denúncia. Mas quando que teremos essa primeira alternativa? Sempre que o MP entender que existe prova da materialidade e mais indícios de autoria ou participação. Tá bom? Volta comigo aqui. Uma segunda situação que a gente tem é a seguinte. Vamos imaginar, por outro lado, meus amigos, que você analisa ali os autos do inquérito e você constata que precisa investigar mais. Né? Você constata que a investigação do delegado ela não foi completa. Tá? Então, você constata, por exemplo, que a vítima ela diz lá, olha, ocorreu de determinada forma e o sujeito e o criminoso, ele me atingiu, me atacou em determinado momento, exigiu ali que eu entregasse os meus bens de valor, o celular, etc e tal. E teve uma pessoa que viu tudo. E essa pessoa é fulaninho, que mora na rua de trás, identifica o fulaninho, e o delegado não foi ouvir o fulaninho. Quer dizer, a vítima, ela diz que tem uma testemunha presencial. A vítima diz que tem uma testemunha que presenciou o fato em sua integralidade. Quer dizer, é ou não é uma informação extremamente importante? Veja, claro, pode acontecer de o delegado ter envidado os esforços e não ter encontrado fulaninho, mas não é o meu exemplo. No meu exemplo, o delegado simplesmente desconsiderou uma informação tão importante, que é a informação de que tem uma testemunha que presenciou todo o ocorrido. Aí você, o que é que faz no MP? Você percebendo que existe a necessidade de novas diligências, é o que você fará. Você, então, segunda opção aqui, é requisitar novas diligências do delegado de polícia. Aqui cabe uma observação. Pela literalidade do CPP, você, MP, deveria devolver os autos para o juiz, requerendo ao juiz que requisitasse do delegado. Porque o que o CPP nos diz é que o MP não irá requerer a devolução dos autos do inquérito, salvo quando imprescindíveis novas diligências. Ou seja, pela literalidade do CPP, caberia a você, membro do MP, devolver ao juiz, requerendo ao juiz que requisite a diligência do delegado. Neste ponto, a doutrina é pacífica ao reconhecer que cabe ao MP requisitar as diligências do delegado diretamente. Então, cuidado aqui, sobretudo em uma prova objetiva, com eventual literalidade legislativa. Às vezes o examinador, independente da banca, tá? Vamos acabar com essa ideia de que em algumas bancas examinadoras a lei seca não tem importância. Balela.
para a primeira fase, a lei seca é importante com qualquer banca examinadora. Agora, claro que em algumas bancas examinadoras o peso é maior ou menor, a depender da banca examinadora. E em algumas bancas examinadoras, a gente percebe que é lei seca porque é transcrição literal, é literalidade legislativa em algumas bancas examinadoras. Outras bancas examinadoras não fica tão evidente que é lei seca porque não é transcrição literal, mas são conhecimentos que você responde com o conhecimento da lei seca. Então, para a prova objetiva, é muito importante lei seca. Agora, a depender da banca examinadora, então, por exemplo, o CESP, além da lei seca, cai muita jurisprudência desde a primeira fase, por exemplo, né? Mas mesmo no CESP, a lei seca tem grande importância. Então, cuidado com eventual assertiva que tem ali a transcrição literal. Cuidado com isso, tá? Porque pela transcrição literal, nós teríamos aqui o MP devolvendo ao juiz, requerendo ao juiz que requisitasse do delegado. Mas aí eu repito, nesse ponto a doutrina é pacífica ao reconhecer que pode muito bem requisitar diretamente, tá? Volte comigo aqui para a tela. Vamos lá, vamos seguir. Então, é isso, meus amigos, essa situação aqui. A segunda alternativa, então, do MP seria o requisitar diligências, né? Requisitar novas diligências do delegado. E aí a gente já sabe, a gente já comentou aqui, quando o MP requisita, o delegado está obrigado a atender, salvo impossibilidade fática ou impossibilidade jurídica, ou seja, salvo impossibilidade fática ou a manifesta ilegalidade, né? Impossibilidade jurídica é essa manifesta ilegalidade. Volte comigo aqui para a tela. Olha bem, que mais? Aí, a terceira opção que se abre ao MP, meus amigos, é promover o arquivamento. Promover o arquivamento. Como assim promover o arquivamento? Veja bem. Promover o arquivamento, primeiro vamos entender o que é esse promover o arquivamento. Promover o arquivamento é requerer o arquivamento. Mas, veja, quando é que cabe a promoção de arquivamento? A promoção de arquivamento é cabível sempre que o MP entender que não é caso de oferecimento de denúncia. Então, cabe promoção de arquivamento quando o MP entender que não tem prova da materialidade, quando entender que não tem indício de autoria, quando entender que já tem uma causa de extinção de punibilidade, que tem uma causa excludente de ilicitude, uma causa excludente de culpabilidade. Sempre que o MP entender que não há viabilidade ali no processo criminal, então vai caber a promoção de arquivamento. Ah, uma observação importante. Eu falei que uma das hipóteses é quando tem uma causa de exclusão da culpabilidade. Menos, né, na hipótese de essa causa excludente da culpabilidade ser a inimputabilidade por doença mental. Porque aí o MP tem que oferecer a denúncia pedindo a absolvição imprópria, né, que é aquela em que o juiz absolve e aplica a medida de segurança. Tá? Então, mas se for outra causa de exclusão de culpabilidade, como a coação moral irresistível, a obediência hierárquica, o erro de proibição inevitável, aí o MP vai promover o arquivamento. Por quê? Sempre que o MP perceber que não há viabilidade no processo criminal, não há viabilidade porque não é caso de sentença condenatória ou de sentença absolutória imprópria, o MP vai promover o arquivamento. Tá? O MP irá, eu repito, promover o arquivamento. Bom, volte comigo aqui para a tela. Que mais? Então, essa situação. Aí, veja bem, daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhamento sobre essa questão do arquivamento. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero que você tenha em mente o seguinte. Atualmente, o que nós temos, meus amigos, é que realmente é promover o arquivamento. Ou seja, requerer ao juiz que arquive. Com a lei anticrime, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, nós teríamos uma mudança legislativa muito substancial aqui nesse ponto. Qual seria a mudança? É que o MP não iria mais promover o arquivamento. O MP iria determinar o arquivamento. Ele, MP, é quem arquivaria. E ele, MP, arquivaria e ele submeteria a um órgão de revisão interna no próprio MP. Então, por exemplo, poderia o promotor de justiça determinar o arquivamento e o promotor de justiça submeter ao procurador-geral de justiça para que ele analisasse se era ou não caso de arquivamento. Similar ao que acontece no inquérito civil público. O inquérito civil público, que antecede a ação civil pública, é assim. O MP ele promove o arquivamento, ele determina o arquivamento e ele submete a um órgão interno para que determine se é ou não caso de arquivamento. Então, com a lei anticrime seria assim também no processo penal. O MP, eu repito, ele determinaria o arquivamento e ele submeteria a uma instância interna do MP
E aí essa instância interna do MP, essa instância superior interna do MP, diria se é ou não caso de arquivamento. Se fosse caso de arquivamento, estaria arquivado. Se não fosse caso de arquivamento, designaria outro membro do MP para oferecimento da denúncia. Ou seja, não passaria mais pelo juiz essa questão. Só que esse foi um dos dispositivos, meus amigos, que foi declarado inconstitucional por uma decisão liminar do ministro Luiz Fux. Lembrando que estamos gravando aqui e assim que sair o julgamento dessa questão, nós vamos gravar aqui a atualização, porque nós temos aqui, né, estaremos constantemente atualizando aqui esse nosso curso, e esse é um ponto muito importante, porque a decisão do ministro Luiz Fux suspendeu alguns dispositivos da lei anticrime, e é uma decisão liminar, então uma hora vai ter que chegar até o plenário para o Supremo Tribunal Federal dizer se há ou não efetivamente uma inconstitucionalidade. O ministro Luiz Fux entendeu aqui que havia uma inconstitucionalidade formal, sobretudo por questões relacionadas ali a questões orçamentárias que não teriam sido respeitadas, porque mexeria na estrutura organizacional do Ministério Público. Vamos aguardar chegar até o plenário para saber se o plenário vai manter a inconstitucionalidade ou se vai determinar a entrada em vigor desse novo artigo 28 do CPP. Por enquanto, o que é que a gente tem aqui? Por enquanto, o que a gente tem é que o MP promove o arquivamento, ou seja, o MP requer ao juiz que arquive. E aí, o que é que o juiz fará? Isso a gente vê daqui a pouco no nosso próximo bloco. A gente já volta. Vamos lá.